Voltamos para mais um bloco de A Polêmica e para você que quiser enviar dicas, críticas e elogios ao programa apolemica@gmail.com. Arnaldo, dando sequência, estão se discutindo bastante na Justiça, principalmente no Supremo, na Justiça Eleitoral, a vedação do patrocínio de empresas privadas para as campanhas eleitorais. Se eu não tiver atrasado no meu pensamento, nós já temos 3 votos favoráveis para proibir as empresas privadas que elas façam esse financiamento. Você é a favor, é contra e por quê? Sou totalmente a favor, até para que as eleições... A favor que as empresas não ajudem. Não ajudem. Até para que a gente possa ter uma eleição mais fiel. Porque hoje, na realidade, você disputa uma eleição de acordo com o patrocínio. Se você é patrocinado, se você tem recursos financeiros, você entra com uma vantagem enorme. E a gente vê que depois, como é que fica isso? Se o político recebe hoje um apoio financeiro muito alto, ele depois tem que compensar aquela empresa. Então ele vai ter que assumir compromisso, não com você, eleitor, mas com quem patrocinou a campanha dele. Nós temos visto isso, né? E às vezes aqueles empresários pequenos, numa cidade como Campos, que não podem ajudar de uma forma voltosa, acaba perdendo para quem vem de fora. E depois esse que veio de fora é que vai assumir o trabalho dentro da cidade. E vai trazer o quê? Todos os funcionários de fora. Não vai gerar emprego aqui. Nas suas campanhas, você teve patrocínios vultosos de empresa ou você tentou fazer um pool menor para que você pudesse até trabalhar melhor? Essa questão econômica. Eu nunca consegui esse patrocínio vultoso, né? Nós procuramos sempre trabalhar com recursos menores, com recursos até do próprio partido. Existe um fundo partidário e foi criado para isso, para que nas campanhas o partido possa estar ajudando os candidatos. Então nós temos que usar isso. Eu sou totalmente favorável a que, inclusive, eu sou favorável a uma coisa que nós discutimos muito em Brasília quando eu fui deputado. Financiamento público das campanhas. Eu sou favorável. Vamos fazer o financiamento público com igualdade para todos. Que vença aquele que estiver melhor preparado, aquele que levar a melhor mensagem para o eleitor e não aquele que tenha mais dinheiro, que tenha mais recursos, aquele que pode comprar a sua consciência hoje, mas que amanhã vai te vender, né, dando emprego para quem vem de fora. Arnaldo, outra questão importante, você já foi ex-prefeito, já foi prefeito e hoje é ex-prefeito, então você pode responder isso com muita propriedade, até com experiência de gestão. Nós hoje temos em Campos um sistema de terceirização muito grande. Salvo engano, nós temos aí uma margem de 70 a 75 mil pessoas vinculadas às empresas terceirizadas que prestam serviço. E o fenômeno da terceirização é uma coisa que acontece em todos os municípios, não é só em Campos, principalmente da década de 90 para cá, com o sucateamento das estruturas internas das prefeituras. Esse sistema de terceirização, ele é benéfico no sentido da reposição de material humano e de material estrutural, ou ele também é uma porta legal para uma captação de sufrágio? Você coloca muito bem. Eu acho que ele cria essa porta, essa janela, uma porta escancarada para a captação de sufrágio, sim. Agora, nós temos que pensar que tudo isso surgiu em função de quê? De quando foi criada a lei da responsabilidade fiscal, de a prefeitura, o governo do estado, só poder contratar um número X de funcionários. Então, você começa a criar alternativas, outros mecanismos para contratar por fora. E aí é a terceirização. Essa terceirização não é benéfica, porque essa aí você começa a criar umas alternativas que o melhor seria que você estivesse fazendo aquilo que eu consegui fazer quando fui prefeito por 2 vezes, concurso público. Ao invés de terceirizar, vamos fazer concurso público, vamos dar igualdade de condições para todos. Porque quando você terceiriza... No seu governo você não trabalhou com terceirização? Tinha também. Não vou dizer que não tinha. Tinha também terceirização. Mas não nesse volume que nós estamos assistindo. Tá? Tinha porque não tinha como você fazer uma mudança abrupta e radical em pouco tempo.
Você precisaria de muito mais tempo e isso leva tempo para toda essa mudança acontecer. E acontecer não só nos municípios, acontecer no país como um todo. Eu queria saber da sua visão, enquanto gestor, de um caso que vem ocorrendo em Campos de forma reiterada. Houve um concurso do PSF, né, e a gestão da atual prefeita alegou falta de dotação orçamentária para fazer essa convocação e é um direito dela se colocar dessa forma. Mas vários concursados entram na justiça e a justiça, mediante liminar e mandado de segurança, manda convocar e ela não contesta, convoca. A sua visão de gestor, o que está havendo aí? O que o juiz vê que a atual gestão não vê na hora da convocação? Olha, eu entendo o seguinte, como que eu posso dizer que eu não tenho recurso para contratar o concursado aprovado? Se houve um planejamento, se existe uma secretaria de planejamento, ou se quem organizou o concurso, planejou o concurso e colocou no edital que existiriam tantas vagas para determinadas atividades, como é que depois da prova feita, do resultado ser proclamado, eu digo que eu não tenho recurso para pagar? Eu não planejei antes, então houve uma falha de planejamento. Eu me lembro, quando eu assumi a prefeitura, Campos era uma coisa estranha. Nós não tínhamos secretaria de planejamento. Tudo era feito meio no improviso. Não tinha planejamento. Quando nós criamos o planejamento, procuramos colocar pessoas que tivessem capacidade gerencial para planejar o município. E planejar o município não só para aquele momento imediato, mas planejar para o futuro. E isso foi muito importante. Hoje eu fico muito à vontade até para falar sobre isso, porque já passou. Então, eu fico vendo a falta que faz um planejamento. Eu vejo em outras situações, não só no município de Campos, mas em outras situações, que por falta de planejamento você tem que criar situações de emergência que acabam gerando conflito. Nós estamos vendo aí agora, recentemente, a questão do Porto do Açu. E quanta coisa acontece. Independente do que está acontecendo no complexo do Ike Batista, nós temos que olhar o que aconteceu. Bom, para fazer o corredor logístico eu tenho que desapropriar aqui, desapropriar ali, mas sem um planejamento, isso fica difícil. Então nós temos que sempre pensar em planejar. Se eu planejar, eu não vou depois dizer que o concurso foi feito, que os aprovados foram tantos, dentro das vagas estabelecidas em edital, e se as vagas estão estabelecidas no edital, eu nada mais tenho a fazer a não ser convocar e dar posse aos aprovados. Arnaldo, você é uma pessoa emblemática no cenário político de Campos, partindo do princípio que, na minha opinião, e não é uma opinião minha, só as próprias urnas já comprovaram isso, você tem um capital político próprio, que te afasta do grupo político do Garotinho, grupo esse que você já pertenceu, já foi inclusive vice-prefeito dele. Mas em diversas eleições, as questões jurídicas, de processos administrativos e judiciais, impedem que você tome posse. Como que você hoje está vivendo e administrando essa situação e qual é o que as pessoas podem esperar de um líder político futuramente, mesmo estando diante dessa questão, dessa problemática judicial que já te atrapalhou muitas vezes, além urna? É verdade. Olha, e eu não tenho a menor dúvida que tudo isso houve uma grande orquestração política eleitoreira. Por quê? Eu me recordo que quando você colocou bem, eu já fiz parte do grupo do senhor Antônio William, né, e quando eu fiz parte do grupo dele, eu via os seus métodos. E eu sei como que ele age. E ele foi governador, a esposa dele foi governadora, eles tinham uma área de influência muito grande em vários outros poderes, e isso me prejudicou muito. Mas eu confio na justiça. Sempre confiei e continuo confiando na justiça. Você está se referindo aos processos políticos. Exatamente. E os processos administrativos da sua gestão no Tribunal de Contas? Olha, você colocou bem, Tribunal de Contas. É um órgão auxiliar. Né? Meramente Tribunal consultivo. de Contas do Estado é um órgão auxiliar. Meramente consultivo, né? Exatamente. Ele não pode determinar que vai caçar A, B ou C.
Quem determina isso ou é a Assembleia ou é a Câmara Municipal, né? Mas o Tribunal de Contas, em determinada época, tomou poderes que não cabia a ele. E isso acabou influenciando em muito. Eu hoje estou mais tranquilo, e digo isso para você que já sofreu comigo nas ruas, que a gente tinha toda aquela angústia. Será que meus votos vão ser computados? Meus votos não vão ser computados? O voto que você me deu, o voto que você batalhou para conseguir para mim, será que vai ser computado? Quero te dar uma garantia. Se eu não tiver certeza absoluta de 100%, nunca mais serei candidato. Só serei candidato com a certeza plena e total que não existe nenhuma pendência para que os votos sejam computados. Eu até hoje não sei quantos votos. Então, se eu quiser votar em você hoje, eu não tenho a certeza que você vai assumir. Tem. Que você vai assumir? Hoje eu posso lhe garantir que você tem. Mas lógico. Aí quando eu falo isso, Cláudio, você pode me cobrar. Me prove isso. Sim. Não é verdade? Claro. Então, é isso que eu estou hoje pedindo à minha equipe de advogados, que me traga documentos para que eu possa tomar essa posição com tranquilidade e possa também apresentar à sociedade, e hoje eu diria não só a sociedade de Campos, sociedade de Campos, de São João da Barra, de Conceição de Macabu, de Cardoso Moreira, de Itaúba, todos vocês que me conhecem e que têm participado comigo, né, poder mostrar para vocês, o Arnaldo está livre, limpo, como sempre foi, mas que sofreu uma grande injustiça política, uma grande perseguição política, como outros já sofreram nesse país. Nós agora, recentemente, estávamos vendo aí toda aquela trajetória, mostrando toda aquela história do João Goulart. Sim. Né? E é muito oportuno que a gente lembre essas coisas. Como sofreu o João Goulart? Como sofreram aqueles que foram exilados daqui de Campos? César Ronald é um exemplo? Né? César Ronald é um exemplo, Adão Pereira Nunes. Sim. Nós podemos chegar aí, vários que sofreram, outros que já morreram até. Meu saudoso Chico Vasilina. Sim. Guerreiro. Aquele homem humilde de partido, mas que sofreu muito com tudo isso. Porque o partido não se faz só do candidato, nem das grandes figuras. O partido, na verdade, faz com você. Você que eu sempre chamei de minha formiguinha. Você que faz o partido, você que faz a campanha, você que faz com que o político tenha ou não compromissos. E quando eu digo isso, que eles fazem com que o político tenha ou não tenha compromisso, é porque criou-se uma prática que hoje o camarada fala assim, eu vou trabalhar para você, eu vou ganhar quanto? Ok. Não é verdade? Perfeito. E isso não é benéfico, isso é muito ruim para você, é ruim para o político, mas é ruim para o conjunto da sociedade. Ok. Nós estamos aqui com Arnaldo Viana, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.